Primeiro, vou falar da qualidade da água. Quando você traz o entendimento ou pressupõe que a água do rio ela é uma água de qualidade, o que a gente fala que é água de qualidade? É uma água que não tem excesso de nutrientes, ela não tem excesso de contaminantes, ela não tem excesso de matéria orgânica, porque todo rio ela vai ter algum nutriente que não é natural. É muito comum nos rios você ter ali fosfato, potássio, porque são produtos que são aplicados nas lavouras, são insumos que são utilizados na agricultura e que a chuva eventualmente lava esses insumos e leva para o rio. Mas o que é importante o produtor saber é se esse insumo ele está em excesso no rio. Da mesma forma, a matéria orgânica. A matéria orgânica ela é presente principalmente no efluente de esgoto. Existem vários rios que é feito o lançamento de efluentes pós-tratamento de esgoto. Mas é importante ressaltar que mesmo quando existe uma estação de tratamento de esgoto, isso não significa que a água sai limpa da estação. Ela sai ainda com a relativa concentração de matéria orgânica alta. Ela não é uma concentração normal, natural. Ela é uma concentração que veio de um tratamento de esgoto, que ela foi reduzida a quantidade de matéria orgânica, porém ainda existe, ela está presente ali ainda. Então muitas vezes o rio que recebe esse efluente, ele é um rio pequeno, é um córregozinho, e aí quando recebe essa quantidade de matéria orgânica, aquela água ali muitas vezes fica inviável para aplicação em várias culturas. E aí é importante a gente saber que algumas culturas são mais susceptíveis a serem dadas como contaminadas em razão de excesso de nutrientes. E em Minas Gerais existe a classificação dos rios para determinar isso. Quando o rio ele é classe especial, ele tem pouquíssima presença de agentes externos, né? Agentes incluídos pelo homem na natureza. A água classe 1 é uma água de excelente qualidade, a classe especial é a melhor de todas. A classe 1 ela é de excelente qualidade, pode ser aplicada em várias culturas, todas as culturas, não tem limitação. Pode ser consumida, inclusive, com tratamento primário somente, né? Não precisa ser ter tratamento de flotação ou químico para reduzir os contaminantes. A água classe 2 ela já não pode ser consumida diretamente, ela pode ter banho, ela pode ser usada para horticultura e para todas as outras cerealíferas, mas ela não pode ser consumida sem tratamento, ela tem que ter tratamento primário e secundário. E a água classe 3, ela já entra numa espécie de classe de uma água não muito boa, porque ela não pode ser utilizada para irrigação de horticultura e ela não pode ser também contaminada sem tratamento primário, secundário e químico, ou seja, com adicionamento de cloro. Então, a gente precisa entender essas diferenças para a gente poder compreender qual que é o impacto que uma água de má qualidade pode trazer para o seu empreendimento. Veja que eu comentei que a água classe 3 ela não pode ser utilizada para a horticultura. Horticultura é tomate, morango, alface, rúcula. Você não pode usar essa água porque os nutrientes presentes nessa água, os contaminantes presentes nessa água, podem trazer problemas para a produção agrícola e pode trazer problema para quem consome aquele produto. Mas a água classe 3 ela já pode ser utilizada para a produção de cerealíferas, milho, soja, feijão, aí não tem problema, porque o grão ele não absorve aquele contaminante. E é por isso que a água classe 3 ela pode ser utilizada para a produção de cereais, tá? Então, sabendo disso, é importante que você, produtor rural, tenha a curiosidade de olhar primeiro se no seu licenciamento já exigir, né, o monitoramento da água, faça isso. Se não está exigindo de forma clara que você faça o monitoramento da qualidade da água, tenha a curiosidade de periodicamente você ver qual é a água que você está aplicando na sua cultura, tá? Principalmente para aqueles produtores que têm uma horta em casa, que tem qualquer tipo de horticultura, aquele agricultor familiar que tem horticultura, tá? Que produz mandioca, batata, todos esses produtos que são produzidos em larga escala no Brasil, você precisa saber exatamente qual que é a água que você está usando. E muitas vezes isso é negligenciado. Então,
tenha curiosidade de fazer isso e a periodicidade que eu sugiro que vocês façam é de pelo menos anualmente você tenha a condição de fazer esse monitoramento. Tobias, eu quero fazer um monitoramento, quero saber a qualidade da minha água, o que que eu faço? Se você está no noroeste de Minas, eu vou sugerir para que vocês façam a coleta e converse com o laboratório acreditado mais próximo da sua região. Aqui em Paracatu, nós temos a Campo Análise. É um laboratório muito bom, um laboratório acreditado que pode estar trazendo esse resultado com muita credibilidade para vocês e vocês vão poder ver dentro da análise que o laboratório faz, ele traz quais limitações e quais limites foram extrapolados conforme a legislação e conforme a resolução CONAMA que versa sobre qualidade de água, tá? Se você está em outros locais do Brasil, procure por laboratórios de análise de água acreditados de preferência. Porque o acreditado, ele é como se fosse uma garantia que aquele laboratório pode te falar se aquela água é boa, é ruim, quais concentrações que ele tem na água, tá? Quando você fizer isso e entrar em contato com o laboratório, tome o cuidado de usar os vasilhames do laboratório, porque todos os vasilhames estão tratados, estão limpos, né? Muitas vezes você vai coletar num vasilhame não adequado e pode ser que a sua amostra fique contaminada. Então, faça isso, entre em contato com o laboratório antes, para você poder ter um resultado que esteja de acordo com a realidade da sua propriedade, tá?